Você já ouviu alguém dizer que depois de certa idade a gente não serve mais para nada? Que o idoso tem que se conformar com a cadeira de balanço, com o silêncio da casa e com a vida parada? Pois é, talvez você mesma já tenha começado a acreditar nisso. Mas deixa eu te contar uma coisa. E presta atenção, porque isso é sério. Isso tudo é mentira. Essa imagem de que a velhice é sinônimo de limitação, de incapacidade, de fim, foi construída por uma sociedade que tem medo de envelhecer. Mas nós estamos aqui para destruir esse mito, porque a verdade é que sim, o idoso ainda consegue fazer muita coisa, e talvez até mais do que antes. E hoje eu vou te provar isso. Envelhecer não é parar. Envelhecer é mudar. E muitas vezes é finalmente ter tempo, maturidade e liberdade para fazer aquilo que você sempre quis. Enquanto o mundo insiste em apontar o que o idoso já não consegue mais fazer, a gente vai olhar para o outro lado da história. Tudo aquilo que o idoso ainda consegue e, diga-se de passagem, muito bem. E hoje eu vou te mostrar 6 atitudes poderosas que uma pessoa idosa é plenamente capaz de ter. Talvez você até já esteja fazendo algumas delas e nem tenha percebido o quanto isso é valioso. Fica comigo até o fim, porque a última pode mudar completamente o jeito como você enxerga sua própria vida. E se você acredita que essas mensagens podem ajudar outras pessoas a valorizarem mais essa fase da vida, já deixa seu like, compartilha com alguém especial e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Afinal, envelhecer bem começa com a forma como a gente se enxerga e como inspira os outros a fazerem o mesmo. Vamos começar. Atitude número 1. O idoso consegue aprender coisas novas. Você já se deu conta de que o cérebro da gente nunca para de aprender? A ciência chama isso de neuroplasticidade. A capacidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar, criar novas conexões e absorver conhecimentos, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos. Muita gente acha que envelhecer é perder a capacidade de aprender. Mas isso não é verdade. O que muda com o tempo é o ritmo, e não a potência. E tudo o que você precisa é de estímulo, vontade e curiosidade. O resto vem. Quer um exemplo? Tem senhoras que aprendem a mexer no celular sozinhas, só para poder conversar com os netos pelo WhatsApp. Tem senhores que entram na faculdade depois dos 70 para realizar um sonho antigo. E tem gente como a dona Iracema, de 82 anos, que começou a aprender francês para ler os livros do neto que mora no Canadá. Isso mesmo, aos 82 anos. Você pode aprender um idioma novo, começar a pintar, fazer crochê, tocar violão, estudar história, usar o computador, cozinhar pratos diferentes, mexer com plantas medicinais, escrever um livro. As possibilidades são infinitas e todas cabem dentro da sua história. O que te impede não é a idade, é o medo que os outros tentaram colocar em você. Essa ideia de que depois de uma certa fase a gente tem que se calar, se apagar, se acomodar. Mas se você ainda tem curiosidade, tem capacidade. Se você ainda tem vontade, tem potencial. E não há limite de idade para isso. Enquanto você estiver viva, você pode aprender. E o mais bonito, cada coisa nova que você aprende é uma vitória sobre o tempo. Quer começar a exercitar sua mente e aprender algo novo ainda hoje? Então escuta essas ideias simples e poderosas. Escolha uma coisa que você sempre teve vontade de fazer. Pode ser aprender a pintar, costurar, estudar um novo idioma ou até descobrir como usar melhor o celular. Procure oficinas ou cursos voltados para a terceira idade. Muitas igrejas, centros comunitários e até plataformas online oferecem opções acessíveis e acolhedoras. Crie o hábito de explorar algo novo toda semana. Um livro diferente, um vídeo inspirador no YouTube, um podcast com histórias interessantes. Tudo isso estimula sua curiosidade e mantém seu cérebro ativo.
Tenha um caderninho das descobertas. Anotar o que aprendeu é uma forma gostosa de fortalecer a memória e uma delícia de rever depois. E sabe o que ajuda ainda mais? Compartilhar. Fale sobre o que aprendeu com alguém. Ensinar é uma das formas mais eficazes de fixar o que você acabou de descobrir. E, por favor, não tenha medo de errar. Errar é parte natural do processo. É assim que a gente cresce. Aos 60, 70 ou 80 anos, você continua sendo aluna da vida. Basta dar o primeiro passo. Aprender é um presente só seu. E o melhor, ninguém nunca vai poder tirar isso de você. Atitude número 2. O idoso consegue ensinar com sabedoria. Se tem uma coisa que a idade nos dá e ninguém tira, é a sabedoria. E sabedoria não se encontra em livro, nem se compra em curso online. Ela nasce das experiências vividas, das dores superadas, dos erros cometidos e das lições aprendidas. Você já parou para pensar quantas coisas você sabe que muita gente mais jovem ainda vai demorar a entender? Você sabe o que é perder e continuar de pé. Você sabe o que é criar filhos, cuidar da casa, sobreviver com pouco e transformar quase nada em tudo. Você já viu o mundo mudar e continuou aqui. Isso, minha amiga, é sabedoria. E sabe o que é mais bonito? Você pode ensinar isso. Sim, você pode ser uma mestra, mesmo sem ter diploma ou lousa. Ensinar não é só passar conhecimento, é oferecer acolhimento, é contar histórias, é aconselhar com amor, é compartilhar aprendizados com quem está começando agora. E ninguém faz isso melhor do que uma mulher que já viveu. Você pode ensinar sua neta a se amar. Pode ensinar seu vizinho mais novo a economizar. Pode ensinar receitas, valores, fé, paciência, resiliência. Pode orientar uma amiga mais nova que está passando pelo mesmo que você já enfrentou e venceu. Você já não precisa provar mais nada para ninguém. E é justamente por isso que você se torna a melhor professora da vida real. A juventude tem energia, mas você tem visão. A juventude tem pressa, mas você tem profundidade. A juventude tem perguntas, mas você tem muitas respostas. Não subestime o poder de uma história bem contada e lembre-se, quem ensina também se transforma. Quer saber como compartilhar sua sabedoria de forma leve e valiosa? Olha só algumas atitudes simples que fazem toda a diferença. Compartilhe suas experiências com quem estiver por perto, filhos, netos, vizinhos ou amigos. Às vezes, uma conversa despretensiosa carrega lições que ninguém encontra em livro nenhum. Se você domina algo, ensine. Pode ser uma receita antiga, uma oração que te acompanha há anos, um artesanato bonito ou até um bom conselho sobre a vida. Isso tem muito valor. Participe de grupos de convivência, clubes da maturidade ou rodas de conversa. Esses espaços são ideais para trocar saberes. Você ensina, aprende e ainda cria laços. Outra ideia linda é registrar o que você sabe. Pode ser escrevendo em um caderno, gravando áudios para o seu neto ou até criando um blog. A sua história merece ser contada. E quando alguém te pedir uma opinião, fale com carinho, com calma. Não precisa convencer ninguém. A verdadeira sabedoria está no equilíbrio e na escuta generosa. E lembre-se, ensinar com amor é mais importante do que ter razão. Quem ensina com o coração toca a alma de quem aprende. Você carrega uma bagagem rica de vida, e isso é um presente. Ensinar é um gesto de amor, e você tem muito a oferecer. Atitude número 3. O idoso consegue mudar de opinião e recomeçar. Uma das maiores mentiras que contam sobre o envelhecimento é que depois de certa idade, a gente fica teimosa, cabeça dura e não muda mais. Mas eu vou te dizer uma verdade que pouca gente tem coragem de reconhecer. Os idosos também mudam. E quando mudam, mudam de verdade. Mudar de opinião não é sinal de fraqueza, é sinal de crescimento.
É prova de que você está viva, atenta e disposta a enxergar a vida com novos olhos. Quantas vezes ao longo da vida você acreditou numa coisa e depois percebeu que podia ser diferente? Talvez você tenha achado por muito tempo que precisava sempre agradar os filhos. Talvez tenha aceitado viver em silêncio para não incomodar. Talvez tenha deixado sonhos de lado porque alguém disse que não era para você. Mas agora, com a maturidade, você começa a perceber que ainda pode fazer diferente. Você pode mudar de opinião. E mais do que isso, pode recomeçar. Tem mulher se separando aos 70 para viver em paz. Tem homem largando vícios antigos depois dos 80. Tem gente mudando de cidade, de estilo de vida, de rotina e recomeçando com coragem. Recomeçar não é apagar o que passou, é honrar a sua história e ainda assim dar a si mesma a chance de escrever um novo capítulo. Porque você merece isso. Merece viver o agora com verdade. Quem disse que a vida só permite um roteiro? A beleza do envelhecer está justamente nisso, em poder escolher o que fica, o que vai e o que renasce. E se o mundo não espera mais nada de você, melhor ainda. Porque agora, finalmente, você pode viver sem as amarras do julgamento e começar de novo, do seu jeito. Quer viver com mais liberdade e coragem para mudar? Então escuta essas sugestões que podem transformar o seu dia a dia. Pare um pouquinho e reflita sobre suas crenças e hábitos. O que ainda faz sentido na sua vida? E o que você continua fazendo só por costume, sem alegria? Permita-se escutar. Ouça outras opiniões, outras formas de ver o mundo. Às vezes, o novo entra assim, pela escuta silenciosa e aberta. Dê um passo diferente. Pode ser uma mudança simples na rotina, um novo corte de cabelo, uma nova forma de encarar o dia. Não precisa ser nada radical, só precisa ser verdadeiro. Se algo doer no peito, se houver arrependimento, permita-se mudar. Peça perdão se for preciso, mude de atitude. Isso vale muito mais do que insistir no orgulho. Recomece um sonho que ficou guardado aí, no fundo da gaveta. Aquele curso que você adiou, aquela viagem que sempre quis fazer, aquele projeto esquecido. Ainda dá tempo. E cuide de quem está ao seu redor. Esteja com pessoas que respeitam suas decisões, que torcem por você, que acolhem suas mudanças em vez de zombar delas. Cada recomeço é um presente. É você dizendo para a vida, eu ainda tenho muito a viver. E tem mesmo. Você pode e deve escrever novos capítulos. E pode começar agora. Atitude número 4. O idoso consegue cuidar de si mesmo com autonomia. Durante muitos anos, talvez você tenha vivido para os outros. Cuidou de filhos, de marido, de netos, de casa, de família. E muitas vezes cuidou tanto que se esqueceu de si. Mas chega uma hora, e essa hora pode ser agora, em que você entende que ninguém vai cuidar de você melhor do que você mesma. E não tem nada de egoísmo nisso. Tem sabedoria, tem liberdade, tem amor próprio. Cuidar de si mesma na terceira idade é um ato de coragem. É dizer, eu mereço descansar, eu mereço comer bem, eu mereço fazer meus exames, eu mereço caminhar devagar, eu mereço um tempo só meu. Tem idosa que começa a fazer hidroginástica. Tem mulher com mais de 70 que passa a escolher melhor os alimentos, que volta a caminhar no parque, que cuida da pele, da mente e do coração. Tem senhoras que fazem terapia, meditação, yoga ou simplesmente aprendem a dizer não. Porque cuidar de si mesma também é isso. Dizer não pro que pesa, pro que machuca, pro que te suga. É escolher o que te faz bem, mesmo que seja simples. Um banho demorado, um livro tranquilo, um passeio na praça, um bordado feito em silêncio. E o mais bonito, você pode fazer isso sozinha, do seu jeito, no seu ritmo. Não precisa da permissão de ninguém, porque agora você é a dona da sua história. Autonomia não significa fazer tudo sozinha.
mas significa ter voz nas próprias decisões, saber pedir ajuda quando for necessário e, acima de tudo, se priorizar. A maturidade te deu um presente precioso, a chance de finalmente olhar para dentro e se tratar com o carinho que sempre ofereceu aos outros. Quer fortalecer sua autonomia e viver com mais liberdade no dia a dia? Aqui vão algumas atitudes simples, mas muito poderosas. Crie uma rotina que tenha a sua cara. Estabeleça horários, reserve momentos de descanso e trace pequenas metas para o dia. Isso organiza a mente e fortalece o corpo. Cuide de você mesma com o máximo de independência que conseguir, da higiene ao preparo das refeições, da organização dos remédios aos cuidados com a saúde. Cada gesto vale muito. Aprenda a usar ferramentas que podem facilitar a sua vida. O celular, os aplicativos, os alarmes que lembram compromissos. Tudo isso pode ser seu aliado, não um bicho de 7 cabeças. Mantenha seus documentos em ordem, cuide das finanças, anote seus compromissos. Ter controle dessas coisas traz segurança e mais tranquilidade no dia a dia. E nunca se esqueça, suas vontades importam. Diga o que gosta, o que deseja e também o que não quer. Sua opinião tem valor e deve ser ouvida. Reserve momentos só seus. Um café tomado em silêncio, uma caminhada sem pressa, um banho longo. São formas simples, mas profundas, de se cuidar e se reconectar com você mesma. E se algum dia precisar de ajuda, peça. Não há vergonha nenhuma nisso. Pelo contrário, saber a hora de pedir apoio também é sinal de força e sabedoria. Ser uma mulher idosa e autônoma é um ato de coragem, todos os dias. Você não precisa provar nada para ninguém, mas merece viver do seu jeito, com respeito, leveza e liberdade. Atitude número 5. O idoso consegue amar sem medo e com mais liberdade. O amor na velhice é diferente, não porque sente menos, mas porque sente melhor. Depois de tanta vida vivida, de tantos tombos e recomeços, o coração aprende a bater no compasso da verdade. Quando se é jovem, o amor vem com pressa. A gente ama querendo agradar, querendo caber no outro, querendo ser perfeita para não ser deixada. Mas com o tempo, a gente entende que amar não é se perder, é se encontrar. E é isso que a maturidade oferece, a chance de amar com mais liberdade. Sem as ilusões da juventude, sem os medos de rejeição, sem a cobrança de ser o que não é. Você não precisa mais se esconder, nem se diminuir. Agora você pode amar sendo inteira. Amar nessa fase pode significar muitas coisas. Pode ser reencontrar um velho amor e dar uma nova chance. Pode ser abrir o coração para alguém novo, sem medo do que vão dizer. Pode ser amar os netos de uma forma que você nunca conseguiu amar os próprios filhos. Porque agora há mais tempo, mais calma, mais leveza. E também pode ser, sim, amar a si mesma em primeiro lugar. Quantas mulheres passaram a vida sem nunca ouvir um "você é linda", sem serem tocadas com respeito, sem se sentirem valorizadas? Agora você pode e deve viver um amor que não machuca, que não pressiona, que não sufoca. Um amor que começa dentro e que transborda para fora. Você pode, aos 60, aos 70, aos 80, se permitir, usar batom vermelho, dançar um bolero, segurar a mão de alguém na praça. Pode rir alto, pode mandar mensagem, pode dizer "eu gosto de você". Porque a beleza do amor maduro está nisso, na coragem de ser sincera. Não há mais tempo a perder com joguinhos ou aparências. Agora, ou é verdadeiro ou não serve. E que liberdade linda é essa? Liberdade de escolher quem entra, quem fica, quem sai. Liberdade de decidir que sim, você merece ser amada, mas não a qualquer custo. Tem gente que acha que o amor é só para jovens. Mas o que eles não sabem é que o amor que nasce na maturidade é o mais forte de todos.
Porque ele não se alimenta de fantasias, e sim de presença, de cuidado, de escuta, de troca verdadeira. E mesmo que você não tenha um companheiro ou companheira ao lado, ainda assim pode viver o amor. O amor pelas amigas, pelas vizinhas, pelas irmãs da vida. O amor pela fé, pela natureza, por um bichinho de estimação. O amor por estar viva e sentir que, mesmo depois de tudo, seu coração ainda bate com vontade. Não tenha medo de amar. Não tenha medo de se abrir, de se emocionar, de se permitir. Porque se existe uma fase em que o amor pode ser leve, sincero e doce, é agora. E você merece cada pedacinho disso. E por falar em amor real, aqui vão algumas atitudes que você pode adotar ainda hoje para viver esse sentimento de forma mais plena. Comece valorizando os relacionamentos onde você é ouvida, respeitada e acolhida. Você merece isso. Não aceite menos do que o mínimo: dignidade e afeto. Dê uma chance às novas conexões, uma amizade inesperada, um novo romance ou até aquele companheirismo sincero que aquece o coração. Tudo isso é possível, em qualquer fase da vida. Olhe para o seu corpo com carinho. Ele é a casa da sua história, das suas batalhas, das suas conquistas. Cada marca é um testemunho da sua força. Ele merece respeito, cuidado e amor. Fortaleça os laços afetivos que já existem. Mande uma mensagem, faça uma ligação, convide alguém para um café, um passeio no parque ou um almoço simples. Pequenos gestos criam grandes memórias. Permita-se sentir. Emoções não têm prazo de validade. Se der vontade de rir, ria até a barriga doer. Se der vontade de chorar, chore sem culpa. Sentir é estar viva. Se estiver em um relacionamento, abra espaço para o diálogo. Fale sobre seus desejos, seus limites, suas alegrias. Amor de verdade, respeita, escuta, compartilha. E todos os dias, sem falta, cultive o amor próprio. Com palavras gentis para si mesma, com pequenos cuidados que façam bem, com escolhas que respeitem a sua essência. Amar com liberdade é um dos presentes mais preciosos que a maturidade oferece. Você não precisa agradar ninguém, nem corresponder a expectativas. Só viver o que faz sentido, com verdade, com leveza e com o coração inteiro. Atitude número 6. O idoso consegue enxergar beleza onde ninguém mais vê. Com o passar dos anos, os olhos vão ficando mais atentos ao que realmente importa. É como se, de tanto viver, a gente aprendesse a olhar o mundo com uma lente mais sensível, mais profunda. E, de repente, coisas simples começam a tocar o coração de um jeito que só quem chegou até aqui consegue entender. A juventude corre demais. Quer pressa, quer sucesso, quer prova, quer resposta. Mas o idoso, com a alma amadurecida, aprende que a beleza da vida mora no detalhe. Uma xícara de café tomada em silêncio, o cheiro da terra molhada depois da chuva, a luz dourada do entardecer entrando pela janela da sala, a conversa despretensiosa com alguém no ponto de ônibus, um passarinho fazendo ninho na árvore do quintal. É nessas pequenas coisas que mora uma beleza que o mundo moderno não tem tempo de notar, mas que o idoso sabe reconhecer com gratidão. E isso é um dom, uma habilidade rara, uma das maiores riquezas que a idade traz. Enquanto muitos olham para o espelho e só enxergam rugas, o idoso que aprendeu a enxergar com o coração vê marcas de uma história cheia de lutas e amores. Enquanto tantos reclamam do corpo que mudou, o idoso que aprendeu a se aceitar sente gratidão pelo corpo que ainda carrega sua alma, mesmo com as dores e limitações. Você já percebeu como pessoas mais velhas costumam agradecer pelas coisas mais simples? Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo feijão bem temperado. Obrigada pelo sol que apareceu depois de dias de chuva. Isso não é resignação, é sabedoria. É a capacidade de perceber que a vida não precisa ser grandiosa para ser bonita. Ela só precisa ser verdadeira. E mais,
O idoso enxerga beleza nas pessoas também. Enquanto os mais jovens vivem comparando, competindo, julgando aparências e conquistas, o idoso olha para o outro e reconhece: esse também é um ser humano, cheio de dores e alegrias como eu. Essa empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, é uma forma de amor silencioso que só a maturidade ensina. Ver beleza onde ninguém mais vê também é um ato de resistência. É um recado silencioso para o mundo apressado. Eu ainda estou aqui, eu ainda vejo, e o que eu vejo é lindo, mesmo que ninguém mais repare. E talvez essa seja uma das maiores missões da velhice: ensinar o mundo a desacelerar, contemplar, agradecer. O idoso que vê beleza no cotidiano é como uma lanterna na escuridão do excesso. Lembra a todos que a vida não está no celular, nem no status, nem na correria. Está no agora, está no detalhe, está no gesto pequeno feito com amor. E se você já consegue ver isso, parabéns. Você não só está envelhecendo, você está despertando. Sabia que com o tempo a gente começa a enxergar beleza onde ninguém mais vê? Esse é um dos presentes mais valiosos da maturidade. O olhar sensível, atento, cheio de significado. E você pode exercitar isso todos os dias com atitudes simples. Faça pausas ao longo do dia para notar o que está à sua volta. A luz suave entrando pela janela, o canto dos passarinhos, o céu mudando de cor ao entardecer. Anote as pequenas alegrias em um caderno de gratidão. Um sorriso, uma lembrança boa, um gesto gentil que aqueceu o coração. Escute com presença. Quando você ouve alguém com atenção e carinho, percebe muito mais do que palavras. Percebe sentimentos, nuances, histórias escondidas. Transforme o comum em especial. Um banho demorado, uma música antiga, uma xícara de café com calma. Tudo isso pode virar um ritual de beleza e afeto. Use o celular para registrar detalhes do seu dia. Não para postar, mas para guardar. A pétala caída no chão, o olhar do neto, a cor da toalha preferida. São pequenos tesouros. Se aproxime de crianças, animais ou plantas. Eles vivem o agora com encanto e têm muito a ensinar sobre beleza simples. E sempre que puder, evite reclamar por hábito. Em vez disso, pergunte a si mesma: o que posso aprender com isso? A verdade é que a beleza está em toda parte, mas só um coração maduro, em paz e bem acordado para a vida, consegue realmente enxergá-la. E isso, minha amiga, é uma sabedoria que nem todos os jovens têm, mas você tem e pode espalhar. Viu só? A idade não tira nada de você. Pelo contrário, ela te devolve coisas que a juventude, na pressa, mal permitia enxergar. Ela te dá tempo, presença, clareza. Ela tira os excessos, as máscaras, os medos e deixa só o que é essencial: o amor verdadeiro, a paz de espírito, a liberdade de ser quem você é. A velhice não é um fim, é um florescer diferente. E quem aprende a valorizar essas 6 riquezas, descobre que nunca é tarde para recomeçar, para se apaixonar, para viver com mais sentido. Se você se identificou com alguma dessas coisas, se você já sentiu essa força tranquila que vem com os anos, ou se você ainda está aprendendo a enxergar beleza na sua própria caminhada, saiba que você não está sozinha. Aqui, neste canal, a gente acredita que a maturidade é um presente e que cada ruga carrega uma história que merece ser contada com orgulho. E se você quer continuar descobrindo o que a vida ainda tem a te oferecer, mesmo depois dos 60, dos 70 ou dos 80, então se inscreva no canal, ative o sininho e fique com a gente, porque ainda tem muita vida para viver e muita sabedoria para compartilhar. Afinal, envelhecer é um privilégio e reconhecer isso é um ato de coragem. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.